Apresentamos a audioapostila Quarto Seminário de Enriquecimento Espiritual, Intimidade com Deus, sob o título Permanecei em mim hoje. Leitura Noeli Lenz. Terceiro dia, salvação pela graça. Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, só existe um plano de salvação para a humanidade, a chamada salvação pela graça, através da fé no sacrifício salvífico feito por Cristo na cruz do Calvário. Alguns têm advogado duas dispensações: dispensação da lei, o Antigo Testamento, e dispensação da graça, o Novo Testamento. Faria realmente a Bíblia tal distinção? Com certeza não. O plano de salvação é único, completo, perfeito. Sendo Deus onisciente, não precisa corrigir aquilo que faz. Quando o homem pecou, sua primeira providência foi se esconder da face do Senhor. Ao perguntar: Adão, onde estás? Deus desejava que ele reconhecesse e confessasse seu pecado. A partir deste momento, o homem começou a apontar para várias direções, a fim de justificar seu erro. Pôs culpa na mulher, que por sua vez pôs a culpa na serpente. A implicação de tudo isso é que, finalmente, a culpa é atribuída ao próprio Deus como Criador. Por causa do pecado e suas consequências, o salário do pecado é a morte. Deus fez aos representantes da raça humana, Adão e Eva, a promessa de restauração, a qual incluía a morte do seu filho único. É interessante notar que logo após haver feito a promessa, o Senhor preparou vestimentas para Adão e Eva. Elas foram feitas de pele. Ali, no Éden, ficou claro para Adão e Eva que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E que se queremos ser salvos, precisamos crer no sacrifício para o qual a morte daquele animal apontava, o sacrifício de Cristo. Logo, não podemos pensar em salvação pelas obras, muito menos em salvação pela lei. Só existe um meio de sermos salvos, é pela graça por meio da fé. Todo o Antigo Testamento é uma ilustração do plano da salvação. O sangue daqueles inocentes animais não tinha nenhum mérito intrínseco. O pecador era justificado não por causa do sacrifício que oferecia, mas pela fé no verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior prova disso é ilustrada na experiência de Caim e Abel. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim? Através de sua oferta, Caim reconheceu parcialmente os direitos de Deus sobre ele. Um espírito secreto de ressentimento e rebelião o moveu a responder às ordens de Deus segundo sua própria escolha. Obedeceu em aparência, porém sua forma de proceder revelava um espírito desafiante. Caim se propôs justificar-se a si mesmo por suas próprias obras, ganhar a salvação por seus méritos pessoais. Por outro lado, a oferta de Abel foi uma demonstração de fé no plano redentor e no sacrifício expiatório de Cristo. Outra prova inequívoca do método de salvação pela graça no Antigo Testamento pode ser vista no reconhecimento de Davi acerca de seu pecado, no caso Urias e Batseba. Depois de ser descoberto por Natã, Davi reconheceu publicamente seu pecado e implorou o perdão do Senhor. Ele pediu: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu vos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Poderíamos acrescentar experiência após experiência, e todas apontariam para o único modelo de salvação instituído pelo Criador. Salvação única e exclusivamente pela graça, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
Qual é então o papel da lei, uma vez que a salvação não decorre de sua obediência? A lei, diz Paulo, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O aio, ou seja, tutor, nas famílias gregas, era uma espécie de supervisor e acompanhante dos meninos, enquanto estes eram menores de idade. O trabalho do tutor era acompanhar os meninos à escola, protegê-los de perigos, impedir que se comportassem mal, bem como discipliná-los caso fosse necessário. Paulo usa essa figura para mostrar a função da lei. A lei aponta para a nossa condição pecaminosa e nos conduz a Cristo, por meio de quem somos salvos. Logo, como diz o mesmo apóstolo, a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Querer atribuir à lei uma função que ela não tem é legalismo. Foi isso que Jesus condenou quando esteve pessoalmente aqui na Terra. Alguns anos atrás, numa igreja da Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos de prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você havia notado." Os dois caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: "Que milagre da graça." O pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça." Daí o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem?" O pastor respondeu: "É claro que é a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele. Estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" indagou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim. Eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei em Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente me tornei juiz. Pastor, nada, a não ser a graça de Deus, podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual àquele assaltante. Levou muito mais graça para me perdoar por meu orgulho, minha confiança em mim mesmo, para me levar a reconhecer que eu não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão. E que maravilhosa é a graça! Boas pessoas só não entrarão no céu porque seu orgulho as impede de chegar ao Salvador. Guarde em seu coração. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber, por si própria, vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. O desejado de todas as nações, página 390. Se você gostou da mensagem desta áudio-apostila e deseja obter mais informações ou descobrir um dos nossos locais de reunião, próximo à sua residência, acesse o site www.esperança.com.br. Deus tem um grande plano para a sua vida. Conheça-o e você será muito feliz. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos contigo durante esse dia. Faz com que possamos ter a alegria não só da tua companhia, mas também que possamos refletir essas bênçãos a todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.